Deus continue nos abençoando. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, sem perca de tempo. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 20 até o versículo 25. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Amém. Oremos mais uma vez. Pai bendito, tua palavra tem sido lida nesta noite, e ela é suficiente e capaz de ajudar a qualquer alma sedenta, faminta. E nós te pedimos que nesta noite o teu Espírito Santo possa falar mais uma vez e revelar a nós as coisas que estão escritas atrás desta leitura que foi feita. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Deus continua decepcionando. Deus continua trazendo decepção. Há muitas formas para se perder. E há uma só forma, ou uma só maneira para chegarmos à vida eterna. E esta é através da obediência a toda a palavra de Deus. Amém? O profeta faz uma afirmação bastante conhecida de todos nós, que o homem sempre vê o que Deus fez no passado, vê o que Deus fará no futuro, mas sempre esqueceu, nunca pôde ver aquilo que Deus está fazendo no presente. E ainda mais, ele disse: o homem dificilmente vê a si mesmo errado. Então, com estes pensamentos, nós temos uma base lançada para iniciarmos uma mensagem que tem como título Vasos de Barro. E você vai observar, fazendo menção ainda disto que o profeta disse, que o homem sempre vê o que Deus fez no passado e glorifica a Deus. Você pode observar comigo nesta hora
lembrar de que todos aqueles que carregam as Escrituras, sejam eles de que denominação for, eles glorificam a Deus pelo que Deus realizou no passado, e eu poderia citar aqui alguns acontecimentos que Deus fez no passado e que eles, todavia, olham para isto com muito regozijo, pregam e louvam a Deus, e nós também fazemos isso, porque é inegável que se a gente tivesse tido a oportunidade de estar, de ter vivido os dias do profeta Moisés, eu creio que nós glorificaríamos a Deus por ver o Mar Vermelho se abrir. Quantos aqui conhecem o mar? Levante a sua mão. Você conhece o mar? E você já imaginou o que é ver uma quantidade daquela enorme de água se abrir e você assistir? Não é uma ilusão óptica, não é um truque de filmagem, mas assistir com seus próprios olhos um fenômeno, uma coisa tão sobrenatural como aquela, de fato empolga a alma de qualquer pessoa. E quando nós lemos nas Escrituras que Deus abriu o mar através de Moisés, a gente fica pensando assim, mas quão bom seria se nós estivéssemos ali quando o mar se abriu. Eu creio que nós íamos saltar junto com aqueles que estavam ali do outro lado, quando Miriam tocou o seu tamborim e todos louvaram, só o Senhor é Deus. Você não louvaria a Deus naquela hora? Então, todo mundo denominacional olha para trás e louva a Deus por aquilo que Deus fez. Mas olhar para o que Deus fará, nós encontramos que há milhares de pregadores hoje no mundo fazendo menção da segunda volta de Jesus Cristo, do milênio, da eternidade, e a igreja regozija da nova cidade e das coisas que estão reservadas para aqueles que hão de herdar a vida eterna, e todos se regozijam e sempre louvam a Deus, esperando no que Deus fará no futuro. Mas e o que Deus está fazendo no presente? O que Deus está fazendo no presente? Não seria, porventura, não estaria Deus novamente hoje causando decepção em muita gente? E com isso por isso as pessoas não podem glorificar a Deus pelo que Ele está realizando no momento? Eu me pus a pensar a respeito destes fatos. E eu pensei a respeito dos dias da vida do apóstolo São Paulo, quando ele estava aqui na terra. E encontramos pessoas que, de fato, glorificavam a Deus pelo que Deus estava realizando através do ministério de Paulo. Pessoas que puderam reconhecer a visitação do dia presente, porque em todas as épocas Deus sempre trabalhou com a minoria, e houve sempre uma minoria que pôde ver, pela misericórdia, pela graça de Deus, o que Deus estava realizando, e não se decepcionavam, ainda que passando por muitas circunstâncias, não se decepcionavam e estavam firmes, crendo no que Deus estava fazendo no presente. Você encontra, eu fico analisando estas coisas, tivemos hoje uma citação
aqui de Êxodo, capítulo 32, versículo 7, como Deus age diferente, de uma maneira completamente diferente do mundo religioso, deste espírito religioso que existe no mundo hoje. Deus, se dirigindo ao profeta Moisés, disse: você tem este povo, este teu povo, que você tirou da terra do Egito. E eu fico olhando assim para o que Deus estava fazendo através do apóstolo São Paulo, e houve um grupo de irmãos que puderam reconhecer em Paulo uma coisa que muitas pessoas não puderam ver e reconhecer. Na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 14, Paulo falando que, se dirigindo aos irmãos ali da Galácia, ele disse assim: vós não me rejeitastes nas minhas fraquezas, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo mesmo. E Deus não tem ciúmes em confiar a homens escolhidos e qualificados por Ele, não por homens, mas por Ele, determinados encargos de confiança, porque como expressaria eu nesta hora, e como expressa qualquer pregador desta mensagem, que o que estamos fazendo não é nada mais, nada menos do que cuidando de alguma coisa que Deus tem como mais precioso, a ponto de entregar a vida de seu próprio filho por causa de sua igreja, a ponto de se encarnar para morrer, para dar a sua vida em prol de você. Você veja o quanto você tem valor diante de Deus. E Deus comissiona homens para cuidar deste encargos de confiança. Cuidar da noiva de Jesus Cristo não é cuidar de uma denominação. Cuidar da noiva de Jesus Cristo é cuidar da herança de Deus. E Deus não tem ciúmes. Muito pelo contrário, Ele confiou a Moisés e chegou até a dizer para Moisés que o povo era de Moisés. E aqui você veja os irmãos, e Paulo não teve temor de escrever que os irmãos haviam o reconhecido como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. E se você vai para Êxodo capítulo 4, Deus colocou Moisés diante do povo e disse: você vai ser Deus para o povo. E Arão vai ser o seu profeta. Isto derruba qualquer denominacional de costa. Porque basta você dizer para eles que Deus enviou um profeta, eles dizem assim: bem, eu não preciso de profeta. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, mas Deus, foi Ele próprio que comissionou. E se Deus deu um ofício para um homem, se Deus deu determinadas coisas, determinadas honras para um homem, a melhor coisa que nós fazemos é reconhecer aquilo que Deus já fez. E você veja que Paulo disse: eu fui recebido como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Mas havia um grupo de pessoas que não reconheceram isto em Paulo. E Paulo citou o nome deles na Bíblia, de determinados irmãos, de determinadas pessoas que não puderam ver, reconhecer aquilo que Deus estava fazendo, porque o que Deus faz, o que Deus estava fazendo, a fase presente no ministério de Paulo, fez com que muitos se escandalizassem e se decepcionassem, a ponto do irmão Branco dizer que, e a Bíblia dizer que Demas abandonou a Paulo numa hora, numa circunstância difícil, porque ele viu Alexandre Latueiro acabar com a reunião de Paulo, e ele disse assim: eu estou completamente decepcionado com esse homem, porque
ele perdeu o seu poder. Ele perdeu o ministério, ele perdeu o Espírito Santo. Deus não está operando mais através dele, porque eu vi com os meus olhos um certo dia um homem tentando desfazer do que ele estava ensinando. Ele disse: você fique cego, filho do diabo. Aquele homem ficou cego. Quando Paulo chegou com uma enfermidade nas vistas, e quem sabe sem poder ler e sem poder até mesmo ministrar, eu não sei a circunstância, eu sei que ele chamou isso de um espinho na carne. Eu sei que ele disse que aquilo estava ali atrapalhando, porque ele disse que 3 vezes orou ao Senhor. E os irmãos da Galácia disseram assim: se fosse possível, eu ia arrancar os meus olhos e te dar, Paulo. Se possível fora, e Paulo chegou a reconhecer, disse: eu sei que vós me daríeis os vossos próprios olhos. Mas nem todos viram o que Deus estava fazendo no presente. Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E eu quero parar aqui e ver com vocês estas coisas: barro, oleiro, vasos. Barro, oleiro, vasos. Ora, vasos de honra e vasos de desonra. E que quereis dizer, e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Deus tem paciência para sofrer os vasos de ira. Não é como nós. Deus não age como muitas vezes nós agimos, precipitadamente. A Bíblia diz que Deus, querendo mostrar o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira. E eu pergunto nesta hora: o que é vasos de ira? Porventura aqueles que resistiram à mensagem de Moisés, Janes e Jambres, não eram vasos de ira? Porventura aqueles que se puseram contra o ministério de Paulo não era vaso de ira? E eu fico olhando nesta hora, em meio a este amaranhado de denominações, em meio a este amaranhado desta confusão religiosa operante no mundo hoje, em meio a estes ismos, em meio a estas facções. E eu pergunto muitas vezes: por que é que Deus não entra em cena e põe fim a isso tudo? Por que é que Deus não age como eu? Porque se eu falo uma palavra e alguém deturpa aquilo que eu falei, eu vou atrás e diz: bem, eu não falei isso, eu falei foi isso. Eu não quero passar por mentiroso. Mas o que tem feito os homens com a Bíblia? O que tem feito os homens com a Bíblia? O que tem feito os homens com a mensagem? E por que Deus não entra em cena e não vindica quem está com a verdade? E não destrói? Por que que Deus permite este comércio de cura divina? Por que que Deus permite os absurdos que aqui estão acontecendo, as deturpações, as coisas que estão acontecendo mesmo dentro da mensagem? E ele fica, parece, de braços cruzados e não intervém. Mas aqui está a resposta nesta hora para você. Deus quer mostrar a sua ira e o seu poder. Na hora certa, ele estará mostrando. E aqui está mais uma coisa, porque até agora falamos de vasos de ira e o que está acontecendo, os amaranhados e as decepções. Mas Deus
está nesta noite chamando a sua atenção, que ele não somente tem vasos de ira, e que ele não somente suporta os vasos de ira, mas que ele tem poder. Ele tem poder. Deus, querendo mostrar a sua ira e o seu poder, suportou com muita paciência. Deus está suportando estas coisas que já estamos dizendo, e Deus está mostrando o seu poder em nos segurar no centro da mensagem restaurada para esta hora. Só o poder de Deus, só Deus sustenta. E direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Ah, você é vaso de misericórdia, você não é vaso de ira, amém? Amém. Aqui está, ele está mostrando as suas riquezas. Agora aqui eu vou dizer uma coisa, Deus continua decepcionando. Porque eu estou falando de oleiro, de vasos e de barro. E Deus está decepcionando e sempre decepcionou o homem. Por quê? Porque o homem, quando tem riquezas, Paulo disse assim, ele também, para que desse conhecer as suas riquezas, as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. E Paulo disse que esses vasos eram de barro. E um homem, quando tem riquezas, ele a deposita em lugar seguro, num copo. Há carros próprios para carregar valores blindados, carregados de metralhadoras, de armas pesadas, para guardar riquezas. Mas Deus pôs suas riquezas em vasos de barro. Vasos de barro fala de fragilidade. Vasos de barro fala de fraqueza. Vasos de barro fala de uma vida frágil. Oh, que decepção. Você quer ver uma coisa aqui? Vou mostrar para vocês agora. Por que muita gente tropeçou no ministério de Paulo? Porque ele era um vaso de barro. Paulo, na estrada de Damasco, cheio de fama, cheio de glórias, cheio de habilidades próprias, cheio de recursos teológicos, autorizado. Quem autoriza não é homem, é Deus. Quem é um homem para dizer você deve pregar ou você deve parar de pregar? Ah, irmãos, lá estava Paulo indo, com toda a segurança. Sabe o que ele levava? Sabe o que ele era? Ele era um carro blindado. Levava dentro de si o que ele considerava a maior riqueza para ele, a tradição dos fariseus. Zeloso. Carregava aquilo dentro de um carro blindado, cercado, cheio de companheiros ali, armados, para perseguir, para matar, para prender e para fazer o que der a entender. E lá ia o Paulo, caminhando na sua força, na sua autoridade. Ai, meus irmãos, e você veja como ele se considerava, fariseu dos fariseus. Fariseu dos fariseus, extremamente zeloso. A doutrina farisaica era a mais severa que existia naqueles dias e Paulo era da extrema direita, extremamente zeloso. O negócio aqui, se não andar conforme eu penso, eu mato. Eu tiro. Eu faço. Porque eu estou carregando aqui o que existe mais precioso, é a tradição dos fariseus. E vai ele caminhando. Daqui um pouquinho, ele encontrou com uma luz
mais forte do que fogo de bisturi que corta cobra, que corta cofre, que rebenta cofre, maçarico, uma luz de um maçarico, de um bisturi, não, de um maçarico que corta cofres, que abre cofre, e aquela luz que está ali nesta noite vista por nós, abriu aquele carro blindado no meio, tirou de dentro, sacudiu, deixa isso aí por terra. Você só tem tradição, você só tem fama, você só tem força humana. Deixa eu sacudir isso aqui por terra. Quando aquilo estava lá, ele levantou, agora cego, tateando. Cadê? Onde eu estou? Onde é que eu vou? Quem é que eu vou prender agora? Ah, meus irmãos, te encontro. E daqui um pouquinho agora, precisou de alguém fazer alguma coisa por ele já. Foi lá, botou a mão na cabeça dele lá. Paulo, recobra a tua visão. Tenho te escolhido, Paulo. Agora eu vou botar uma riqueza dentro de você agora, viu? Agora você já não é mais, eu vou fazer você aqui, porque aqui está. É o leiro, vai pegar barro. Pegou, moldou, vem aqui para o deserto, aqui que eu vou fazer aqui. Pegou, moldou, preparou, botou dentro agora vai. Pode ir. Você tem dentro agora, não é teologia. Você tem dentro agora, não é tradição de fariseus. Você tem dentro agora a maior riqueza que pode existir no mundo. Você tem dentro de si vida eterna. Agora Paulo saiu. Então agora, se quando eu era fariseu só tinha uma tradição, eu fazia muita coisa, agora eu vou fazer muito mais. E agora eu vou desempenhar a coisa direitinho. Irmãos, daqui um pouquinho, o homem que estufava no peito dizia assim, foi fariseu dos fariseus, estava lá dando murro. Miserável homem que sou! Miserável homem que sou! As coisas que não quero fazer, isto faço. As coisas que não quero fazer, quero dizer, as coisas que quero fazer, não faço. Mas as coisas, o bem que eu desejo praticar, eu não consigo realizar, porque quando eu quero fazer, o mal está comigo. Tenho prazer na lei de Deus, no meu interior está depositada uma riqueza incalculável, mas a minha casca de barro. O recipiente é de barro. E é assim que Deus faz. Tirou Moisés do pináculo do poder, assentado com reis, com grandes generais, o levou para o deserto. E quando, caído, esgotado, arrasado, lá, prostrado ao pó, diante de uma sarça que ardia, Deus podia preparar aquele metal para ser usado em suas mãos. Ô Paulo, como é que é? E agora? Agora eu estou dessa maneira. Agora eu não sou mais um carro blindado. Agora eu sou um vaso de barro. Mas por que isso? Que coisa que decepcionava o povo. Dizer, mas interessante, quando ele era do outro lado, que estava errado, ele parecia estar mais certo. Ele dizia que era fariseu, que ele era isto, que ele era aquilo, que ele tinha uma vida impecável e que ninguém podia botar o dedo nele. E agora ele passa para o lado de cá, está todo torcido, está miserável. E quem não é miserável aqui nesta noite? Quem? Por que isso, Senhor? E muita gente se decepciona com estas coisas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 5. Porque não
nos pregamos a nós mesmos, porque ele não estava pregando para o povo a si mesmo. Ué, mas eu não estou entendendo. Lá no farisaísmo ele podia dizer, eu sou, porque ele estava pregando a sua moralidade. Mas aqui ele está dizendo, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. Não é a minha vida. E eu tenho falado, interessante, o profeta vem e ensina assim, todos falharam em Adão, somos pecadores por representação em Adão. Adão falhou e com ele toda a humanidade, a ponto de Davi dizer, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Já no ventre, antes de nascer, estava declarado que ele estava representado ali em Adão, pecador. Falho. Interessante, vocês não creem nisso? Quantos creem nisso, digam amém. Vocês não são pecadores por representação? O que é Adão? O que eu tenho a ver com a vida de Adão? Ele falhou e eu sou pecador, fui formado em iniquidade? Agora tem uma coisa, esquecem de mostrar que nós somos perfeitos também por representação. Se Adão, primeiro Adão nos serviu para nos representar como pecadores, pergunto eu nesta noite, porventura o segundo Adão, Jesus Cristo, não serve para te representar como perfeito? Sim, meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Mas Paulo continua, que nós não pregamos a nós mesmos. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas eu quero ir mais agora. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é o homem. Você quer ver uma coisa, o que é o homem? Eu creio que se o profeta tivesse aqui, ele balançava a cabeça nesta hora. Ele chegou num bar, lá estava uma mulher, assentada, toda pintada, suor escorrendo no rosto, e dois homens bêbados, e um guarda jogando ali numa marca de papanica. E ele olhou e disse, eu sou o profeta William Branham, em outras palavras. Eu carrego aqui um tesouro. E olhou e disse, por que o senhor não risca aquela coisa do mapa? Por que o senhor não tira aquela coisa do mapa? Aí Deus disse, vem cá, rapaz. Dá um passeiozinho aqui fora comigo. Aqui. Vem cá um pouquinho, William Branham. Deixa eu mostrar uma coisinha para você aqui. Aí ele saiu lá fora. Quando ele saiu lá fora, ele viu uma visão. Jesus Cristo crucificado. E cada vez que ele cometia uma falha, aquilo ia lá diretamente do Senhor e o fazia sangrar, e aquilo trazia de volta o sangue sobre ele, e aquilo estava fazendo entre ele e Deus uma sombra, um marco, um pacto, uma aliança, alguma coisa que o separava, e Deus olhava de lá para cá e via ele perfeito. Perfeito por quê? Perfeito porque ele não falhava? Perfeito porque ele era um carro blindado, ele era o profeta de Deus? Perfeito por quê? Perfeito por Jesus Cristo. Perfeito por representação. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, persuadidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Ah, quantas vezes você está abatido,
Quantas vezes você está frustrado, decepcionado? Quantas vezes você está nesta condição, mas você não foi abatido? A sua presença aqui nesta noite é um desafio ao inferno. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Há algum tempo atrás, em volta de 100 anos, havia um grande cristão que viveu no sudoeste dos Estados Unidos. Seu nome era Daniel Cury, um maravilhoso homem, um pio homem, um homem consagrado, um autêntico cristão, um homem de quem todos pensavam muito bem, uma pessoa tão maravilhosa. E a história conta que ele entrou num transe, e ele disse, e ele contou como ele subiu ao céu, naturalmente quando ele morreu. E quando ele se aproximou do portal de pérola e o vigia veio à porta e disse, quem é você? Ele disse, eu sou o evangelista Daniel Cury, eu tenho ganho milhares de almas para Cristo e eu desejo entrar nesta manhã, a jornada da minha vida tem terminado na terra e eu não tenho nenhum lugar para ir agora. Esta é a maneira que isto está vindo a você em alguma manhã, pecador. Esta é a maneira que isto está vindo a você, apóstata. Esta é a maneira que isto está vindo a você que tem entristecido o Espírito Santo para longe dele. Não é nem mais dócil e tenro. Você não pode chorar por anos. Você não tem se corado, pois eu não sei quando, e toda a modéstia se tem ido de você. Certamente, porém, isto chegará à sua porta numa destas manhãs. E enquanto o doce Espírito Santo vem e bate, porque você não somente lhe deixa entrar. Assim que quando Daniel Cury chegou ali ao portal, eles entraram e disse, nós veremos se você tem seu nome aqui, grande evangelista, ganhador de almas. Eles olharam por toda parte e eles não puderam encontrar nenhum nome ali. Não há nenhum Daniel Cury aqui. Oh, ele disse, certamente há. Disse, eu sou evangelista. Ele disse, eu tenho ganho almas para Cristo, eu tenho tentado fazer a coisa que é correta. E o vigia disse, Senhor, sinto muito em não lhe dizer, porém, não há nenhum Daniel Cury aqui. Disse, eu lhe direi o que você pode fazer. Disse, nós não temos nenhum direito aqui para tomar o seu caso. Ele disse, porém, deseja você apelar o seu caso? Você pode apelar isto para o trono branco do julgamento, se você desejar. Porém, disse, nós não temos misericórdia aqui para você, definitivamente, porque nós não o temos aqui. Não há misericórdia para você. Disse, vá, se você deseja apelar o seu caso. Você deseja apelar o seu caso? Ele disse, Senhor, o que mais posso fazer a não ser apelar o meu caso? Ele disse, bem, então você pode ir ao trono branco de julgamento e apelar o seu caso ali. Daniel Cury disse que ele sentiu a si mesmo indo do espaço por quase 1 hora. Disse que entrou em um lugar que isto se tornou mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante. Disse, mais distante que ele ia, quanto mais distante ele ia, mais brilhante isto se tornava. Isto era 100 vezes, milhares de vezes mais resplandecente do que o sol que alguma vez brilhasse. Ele disse que ele estava tremendo, tremendo, e disse que quando ele entrou nesta luz, ele ouviu uma voz dizer, você foi perfeito na terra? Somente saiu uma luz, uma luz. Irmão, por favor. Você foi perfeito na terra? Não. Ele disse, não, eu não fui perfeito. E ele estava tremendo. Ricardo, você sempre agiu honestamente com todo mundo? Não.
Disse: não. Algumas vezes vieram à minha mente de que eu não fui exatamente honesto. Disse: não, eu suponho que eu não fui honesto. Irmão Elias, por favor. Você disse a verdade em cada caso em sua vida? Obrigado. Disse: não, eu me lembro que algumas coisas que eu tenho dito que eram duvidosas. Eu nunca fui exatamente verdadeiro. Disse: então você alguma vez tomou algo que pertencia, alguma coisa, dinheiro, algo que não lhe pertencia? Disse ele: pensava que na terra que ele era tão bom, aqui na terra todo mundo pensava, é o grande evangelista Daniel Cury ganhando almas para Cristo. Disse: aqui na terra todos pensavam que ele era tão bom, porém ele foi condenado. Disse: não, eu tenho tomado algumas coisas que não me pertenciam. Então ele disse: então você não foi perfeito? Ele disse: não, eu não fui perfeito. Agora fique de pé, vocês aqui vieram, por favor, vocês quatro. Disse que ele estava esperando pela rajada que em algum minuto viria desta grande luz, onde a pomba descansava. E esta voz lhe diria: vocês estão condenados. Somente então, antes que esta voz que ele estava esperando viesse a ele, ele ouviu uma voz por detrás dele que era mais doce do que a voz de alguma mãe que houvesse alguma vez ouvido. Disse que ele virou para olhar, e a mais doce face que ele jamais havia visto, mais doce que a face de alguma mãe, estava de pé perante ele. Então ele disse: pai, Daniel Cury permaneceu por mim ali na terra. É verdade, pai. Ele não foi perfeito. Ele não disse a verdade. Ele tomou alguma coisa que era duvidosa. É verdade, pai. Ele não era perfeito. Ele não foi perfeito. Porém, ele permaneceu por mim ali na terra, e agora eu irei permanecer por ele nos céus. Tire todos os seus pecados e ponha isso na minha conta. Aleluia! Glória a Deus! Tire todos os seus pecados e ponha isso na minha conta! Quem irá permanecer por você no céu naquele dia, irmão? Se você entristecê-lo, para longe de você hoje, eu somente não posso pregar mais, diz o profeta. Eu quero somente ler uma outra experiência. Aqui, há algum tempo atrás, ali na África, eu estava falando com um velho santo e ele disse: irmão Branham, eu sei que você crê no sobrenatural. Quantos creem no sobrenatural nesta noite? Um amém. E o irmão Branham disse: eu certamente creio, meu irmão. Ele disse: anos atrás, eu costumava pensar que eu era alguém. É o dom alguém. Anos atrás, eu costumava pensar que eu era alguém. Disse: eu pensava que eu era realmente um cristão. Ele disse: então eu estava subindo para a nossa igreja, eu tinha que subir a colina onde eu parava meu carro, e disse que eu tinha que subir uma colina ao redor, ou 300 ou 400 jardas, isto 365 metros, e contornando bosques e subindo, e disse: nós tínhamos reunião de oração ali em cima, e eu pensava que eu era realmente um cristão. Me orgulho de ser cristão. Ele disse: eu conhecia toda a Bíblia, eu estudava toda a mensagem, eu sabia tudo. Eu estudava todo o hebreu. Irmãos,
Sabe o que tem acontecido com muita gente? Sabe por que existe interpretação de volta de irmão Brana? Sabe por que existe facção e interpretação e mistério de sete trovões e tanta coisa que estão buscando? Eu vou dizer uma coisa, porque Deus já decepcionou essas pessoas. O profeta anunciou que ia pregar os 7 selos e o povo reuniu e Deus fez com que o William Branham iniciasse a revelação dos 7 selos, pregando a mensagem de Deus escondida e revelada em simplicidade. Eles não viram os trovões, eles não viram os segredos, e eles estão decepcionados, e por causa de sua decepção, então começa agora a buscar, não, mas tem que ser assim, isso é farisaísmo, isso era eles tentando buscar o nascimento de Jesus, que devia vir de tal família, devia vir da casa de Herodes, e devia vir desta maneira. Ele vem através de uma virgem, ele vem na simplicidade, e eles passaram por alto. Eu conhecia toda a Bíblia, eu estudava todo o hebreu, e eu estudava todas as corretas pronúncias da palavra, e disse que qualquer um que viesse a mim, eu podia falar a eles dessa maneira a respeito da Bíblia. Eu sabia o que eu estava falando. Ele disse, uma noite, eu estava subindo para a igreja, e ali na igreja havia tido muitos conflitos. Havia pequenas facções de um contra o outro. Você sabe como elas se levantam, não é? Mas aquele irmão estava de fora. Ele não era da panela de fuxico. Ele não era da panela de mexerico. Ele não era do grupo faccioso. Ele era cristão, ele não se envolvia. Ele sabia o que a mensagem dizia. Ele estava ali. E tem muita gente tomando a mensagem para isso. Não para dar vida, mas para matar. E havia pequenas facções um contra o outro. Você sabe como elas se levantam. E o irmão Branham disse, sim senhor, eu sei. Eu conheço. Ele disse, no meu caminho para ali em cima da colina, eu estava andando e subitamente eu me dei conta de que alguém estava me seguindo. Prestem bem atenção. Deixou o carro lá embaixo, tinha que subir 300 e poucos metros a pé, num bosque ali, num monte. O carro não ia até na porta da igreja. E ele disse, eu pensei que eu vou esperar somente um pouquinho, de qualquer modo, quem quer que fosse, para então eu me alcançar, e eu falaria com ele um pouco, enquanto nós subíssemos a colina ali no caminho. Você sabe, esta é a maneira de uma boa coisa, você somente esperar um pouquinho de tempo, hein? Que maneira boa, vamos esperar um pouquinho de tempo? Um homem subia a colina, e ele disse, ele tinha um fardo nas suas costas que era provavelmente bem maior do que o homem. Estava subindo, resolveu parar, quando olhou para trás e viu um homem com um fardo muito grande, maior do que o próprio homem que estava carregando o fardo. E disse, ele estava somente palpitante, cansado. Carregando ali um fardo pesado, subindo. Estava ofegante e andando somente em pequenas passadas, quase não dava conta, um fardo muito grande, numa ladeira para subir, pequenas passadas tentando subir. Eu disse, companheiro, posso lhe dar uma ajuda e levar esta carga para cima da colina? Ele disse, não, eu tenho que carregar isso. Disse, eu olhei em sua mão naquela hora. Então eu caí prostrado e disse, Senhor, ele reconheceu que era uma visão. Tu estás carregando os pecados de todo mundo aí dentro deste saco? Ele disse, não, eu estou somente carregando os seus pecados, santarão. Eu estou levando só os seus, você está subindo aí. Não faço parte de facção. Eu sou cristão, eu conheço a Bíblia, eu conheço o hebreu, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada. Ele me encontrou quando eu não era nada e continuo não sendo nada. Agora eu estou em suas mãos.
Estás carregando o pecado do mundo neste saco? Ele disse, não. Eu estou somente carregando os seus. Eu estou somente levando você à colina para que desta maneira você possa subir. Amém. Ninguém iria no arrebatamento. João olhou e chorou. Não há nenhuma dignidade. Eu estou aqui andando ofegante, andando em passos pequenos, cansado, mas eu estou levando os seus fardos, quando você for tentado para falar da vida dos outros, quando você se considerar melhor do que alguém, quando você se posicionar quando um colega é seu ministro por causa de uma fraqueza que você não possui, mas esquece que você tem outra. E que se você está andando aí de peito aberto, é porque ele está carregando os seus fardos. E ele está cansado. Eu estou somente levando você aqui em cima da colina para que desta maneira você possa subir. Esta é a maneira que isto é. Se nós somente olhássemos ao redor, nós verificaremos que ele está carregando os nossos. Isto não faz você ficar pequeno? Não faz? Não faz? Não faz você ficar pequeno? Isso não faz você ficar pequeno? Nosso perverso, cruel coração, somente porque nós podemos fazer isto. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Ele está aqui. Nós não somos nada. Ele é tudo. Ele pode todas as coisas. Você é barro, ele é oleiro. Ele te dá força para subir a colina. É ele que tem te sustentado até aqui. É ele que te levará até o final da jornada. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te proteja nesta hora. Vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia.